Bom, gente, primeiro vamos ver aqui a leitura do paquímetro com o simulador. Esse simulador é disponibilizado pelo professor Stefanelli. Vou colocar o link do site na descrição. Então, primeiro, ele traz aqui para a gente esse paquímetro somente com a escala em milímetros, somente com a escala no sistema métrico. A primeira coisa a se observar aqui, né? Lembrar que a gente tem duas escalas, a escala fixa e a escala móvel, que é o nônio ou vernier que a gente chama, né? Então, primeiro, vamos observar aqui mais de perto. O paquímetro zerado, o zero, a linha do zero do nônio vai estar alinhado aqui com a linha do zero da escala fixa, né? Segue o resultado 0,00. Uma observação é que eu utilizo duas casas decimais porque a resolução do instrumento ele me dá duas casas decimais, que é de 5 centésimos. Ok? Então vamos partir aqui de uma medida genérica e aí eu vou auxiliar vocês aqui na leitura. Primeira observação, este paquímetro, como a gente viu anteriormente, é um daquele tipo que ele dá a marcação de 0, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros e assim por diante. Então, na verdade, aqui eu tenho 1 centímetro, eu tenho o quê? 10 milímetros. Ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer é observar aqui o zero do nônio. Vai olhar para o zero do nônio e ver onde é que ele parou aqui. Ele parou nesse ponto. Bom, esse ponto em relação à escala fixa está onde? Ele parou entre o... Vamos ver aqui? 1, 2, 3, 4. Parou entre o 4 e o 5. Entre 4 e 5 milímetros. Então, a primeira leitura que eu faço é essa. Olho o zero do nônio, venho aqui e vejo onde ele parou em relação à escala fixa. Parou no 4, passou um pouquinho do 4, não passou do 5. Ainda tem um caminho longo aqui a percorrer até chegar aqui nos 5 milímetros. Então, eu vou escrever o quê? Eu tenho 4 milímetros, né? Minha parte inteira aqui eu já tenho. 4 milímetros, vírgula. Bom, quem é que vai me dizer o quanto ele passou aqui do 4 milímetros? Bom, é aí que entra a mágica. Quem vai dizer é justamente o nônio, a escala do nônio. Você vai ter que verificar qual traço do nônio está alinhado com algum tracinho aqui da escala fixa. Então você vai ver aqui, ó, esse não está, esse não está, esse está longe, esse não está, e vai chegando perto, chegou perto, alinhou aqui. Então, eu alinhei no 3. Então, aqui, ó, esse 3, eu vou escrever como 30. Vamos entender como funciona aqui o nônio. Então, o nônio vai funcionar de acordo com a resolução. A resolução desse instrumento é de 0,05 milímetros. Então, parando aqui eu tenho 0,05, parando aqui eu tenho 0,10, parando aqui eu tenho 0,15, e ele vai aumentando de 5 em 5 centésimos, 0,20, 0,25, 0,30, que eu utilizei aqui, e assim vai, 35, 40, 45, 60, até que ele chega aqui no 95, e quando ele entrar no 10 é porque ele já chegou na próxima medida. Perfeito. Vamos ver outra medida aqui. Bom, nessa leitura eu vou ter o quê? Meu zero do nônio, ele parou aqui. Então, observando aqui a partir do início, eu tenho 1. Ele chegou perto aqui do 2, mas não passou do 2. Então, eu vou ter 1 milímetro. Vírgula quanto? Qual foi o tracinho que alinhou aqui com a escala fixa? O 8. Então, eu vou ter 1,80. Lembrar de usar duas casas decimais. Um outro exemplo agora. Eu tenho o zero do nônio, parou aqui no 5, depois do 5, né? 5 milímetros, aqui mais ou menos na metade. Então, eu vou procurar aqui qual foi o tracinho que alinhou. Foi esse daqui. Foi entre o 40 e o 50. Então, eu vou ter o quê? 0,45. Mais o 5, né? 5,45 milímetros. Então, via de regra é assim que a gente faz a leitura.
Uma nova leitura agora, pessoal. É preciso lembrar que aqui eu tenho 2 centímetros e que na verdade representa 20 milímetros. Então, o meu zero do nônio parou aqui. Eu vou ter 20, 21, 22 milímetros, vírgula, quanto? Vírgula, o traço que alinhou foi este. Foi entre o 20 e o 30, foi o 25. Então, eu tenho 22,25. Vamos ver agora alguns casos particulares. Se ocorrer do caso do zero da escala móvel alinhar diretamente aqui já com algum tracinho da escala fixa, isso significa dizer o quê? Que eu tenho uma medida fechada. Então, essa medida aqui vai ser de quanto? De 5,00. Eu não vou precisar utilizar o nônio, porque ele me garante aqui que fechou nos 5 milímetros. E aí vale para qualquer uma leitura, né? 10, 11 e assim vai. Alinhou o zero do nônio, fechou a medida. Um caso que às vezes confunde aí o pessoal é esse daqui, ó. Então eu tenho aqui nessa minha leitura o zero do nônio passou um pouquinho só, né, dos 10 milímetros. Então eu tenho aqui 10 milímetros e ele alinhou com quem? Com esse daqui, ó, com o primeiro tracinho após o zero. Esse tracinho qual é? O primeiro depois do zero vai ser quem? A resolução, né? Só tem um espaço aqui. Então vai ser de 0,05. Às vezes o aluno se confunde e coloca 50 aqui. E aí ele erra, certo? Erra feio, né? Erra bem longe. Uma dica para vocês, na leitura real do paquímetro, que a gente vai ver na próxima aula, é o seguinte. Veja como funciona aqui a minha escala. Então ele começa zerado, aqui eu estou no 11, né? 11 milímetros, e ele vai aumentando. Se o paquímetro parar aqui, o que é que você vai fazer na leitura real? Eu sei, pessoal, que ele passou do 11, só que ele não passou depois da metade, né? Entre o 11 e o 12. Então eu sei que vai ser menor que 11,5. Então eu faço o quê? Quando eu vou bater o olho no paquímetro, eu vou tentar enxergar o traço alinhado aqui no início, ó. Nesse caso no 25. A partir do momento que eu vou seguindo, ele vai alinhando aqui mais no meio. Então agora eu tenho ele mais ou menos na metade. Então eu vou verificar o quê? Aqui na metade onde está o traço alinhado. Isso serve para as leituras reais que você for fazer na prática, para fazer uma leitura mais dinâmica, mais rápida. Se ele estiver aqui chegando no 12, 11,95, se eu verificar essa leitura aqui, ele chegando no 12, eu já venho direto olhar essa região aqui e verificar onde ele está alinhado, que aqui no caso é no 95. Então essas são algumas dicas para fazer a leitura mais rápida, né, e mais dinâmica. Próxima aula a gente vai fazer a leitura, alguns exemplos de leitura real do paquímetro.